Deixa eu ver se a sobrancelha tá bem penteadinha. Opa! Mais uma aula de Laboratório de Ciências comigo, o professor Pardal. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Vai ser uma honra passar esses minutos com vocês aí. Solta a vinheta, DJ! Não é essa não, cara. Não é essa não. Põe a música certa aí. Nossa, olha, cara, vocês vão passar vergonha. Os pais vão pensar o quê? Vamos lá, pessoal, é isso aí. Começamos mais uma aula de laboratório. Hoje temos mais um experimento. Vamos para a nossa aula aí. Solta a aula. Vamos lá começar mais uma aula de laboratório de ciências com essa voz muito sedutora, minha professor Leonardo Pardal. Sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui para a aula de laboratório de ciências. Solta o som aí, DJ, com aquela música que você conhece. Muito bem, isso mesmo. Vamos para a nossa perguntinha da aula passada, para a gente poder esclarecer algumas coisas. Quantos micro-organismos existem no nosso corpo? Será que tem bastante, pessoal? Ai, meu corpo é limpinho, não tem micro-organismo, não. Não, tem não, hein? Vamos ver aqui, ó. Tem micro-organismo, sim. Mesmo que você seja limpinho aí, toma banhozinho para passar álcool gel. Dentro do nosso corpo, pessoal, tem muito micro-organismo, tá? Pode ser limpinho por fora, pele limpinha, bonitinho, cheirosinho, toma banho todo dia, mas por dentro a gente tem muito micro-organismo, ok? Então a resposta aí, ó. Após encerrar o trabalho, cientistas concluíram que um humano de referência, ou seja, um homem de 20 a 30 anos, com 1,70 m de altura, peso de 70 quilos, abriga cerca de 39 trilhões de bactérias. Nossa, professor, 39 trilhões! E possui cerca de 30 trilhões de células. Como assim, professor? Tem mais bactéria do que células? Vocês viram, né? Que teve uma aula que a gente viu que o nosso corpo é composto de 30 trilhões de células. E agora a gente viu que tem 39 trilhões de bactérias. Mas, professor, como que é possível isso? Uai, sendo. Às vezes, você pega aí uma célula do nosso corpo, existem bactérias que são muito menores. E as bactérias, elas têm uma característica, pessoal, que elas se desenvolvem em colônias. Então, quem trabalha em laboratório, quem trabalha nesses laboratórios aí que trabalham com análises clínicas, patologias, estudam, né, as bactérias de uma forma geral, laboratórios de microbiologia, a gente consegue observar que numa plaquinha dessa de Petri, a gente vê que as bactérias, elas, tipo assim, tem um potencial de explode ali dentro, vira um monte de bactéria. Infelizmente, pessoal, existem bactérias ruins e felizmente temos bactérias boas. Será que todas as bactérias são ruins, como a gente pensa? Então vamos ver. Aqui nós temos a morfologia básica da bactéria. Nós temos, então, classificação em 4 tipos principais. Esses cocos aí, ó, pode ser os diplococos, streptococcus, sarcinas, Staphylococcus aureus, por exemplo, é um tipo. Esses cocos aí, pessoal, eles têm esse nome porque parece muito com um coco. Não são arredondados aí? Num formato esférico. E essas células, essas bactérias, elas começam de acordo com o clima, de acordo com o ambiente, da disponibilidade de energia, a se reproduzir dentro desse espaço que elas têm. Então, por isso que elas aumentam em grande número, dependendo dessas condições. Nós temos os bacilos. Então, os bacilos são encontrados, alguns, né, esses a gente pode chamar de bactérias boas, em alimentos como o leite, né, o leite fermentado, os iogurtes. Então, esses bacilos, eles parecem com um bastãozinho mesmo. Tá vendo que eles são alongadinhos? Parecem um cilindro, né? Meio arredondado nas pontas. Então, esses são os bacilos. E existem outros, como os vibriões, olha lá, os vibrio cholera, os espirilos, que tem, né, essa caudinha para poderem se movimentar, e o espiroqueta. Ai, parece um espiroqueta, olha, não para quieto. Aí, ó, por causa disso aí, ó. Ai, meu Deus do céu, preciso parar com essas coisas.
Olha aí, ó, o que eu falei para vocês. Ó, o Kazei Shirota, né? Então, existem micro-organismos bons para nós, como, por exemplo, que a gente encontra aí no leite fermentado. Olha lá, ó, Lactobacillus vivus, Yakult, leite fermentado. Iogurte também tem bastante dessas bactérias que são positivas. Elas vão contribuir no nosso trato gastrointestinal, que é todo esse sistema, para que esses alimentos aí sejam digeridos de uma forma mais simplificada pelo nosso sistema digestório. Então, a gente vai falar dele daqui a pouco, mas ele é um sistema basicamente feito para digerir os alimentos, para a gente absorver a energia deles, ok? Então, existem bactérias que habitam o nosso corpo que não são bactérias. Então, existem micro-organismos que não são bactérias, ok? Por exemplo, os vírus que causam a gripe, a gente viu em outras aulas, que a gente chama de vírus, e o vírus, né, ainda está naquela discussão, é ser vivo, não é ser vivo, é organismo, não é organismo. Então, não tem só bactéria, então tem vírus também, ok? E os protozoários podem causar diarreia. Como, professor, que vai causar diarreia? Quando eu consumo uma água de algum lugar que não necessariamente é confiável, ela pode vir contaminada com alguns protozoários, ok? Principalmente em locais onde não tem tratamento, num rio, numa cachoeira, pode ter contaminação sim, ok? E pode causar diarreia em você. Você que já teve diarreia sabe. É horrível, horrível, horrível. Te desidrata. Nossa senhora, nem me lembro. Só que não tem, como eu já falei para vocês, não tem só bactérias que causam mal. Existem também fungos. Olha aí, se você nunca teve uma micose, talvez um dia você vai ter uma micose. A micose, ela é um fungo responsável por causar algumas irritações na pele. Então, de repente, no meio da unha aí, do pé, da mão, é muito comum de dar essas micoses, porque às vezes fica molhado, não enxuga direito, ok? Ou não lava também no local que deveria lavar. E algumas bactérias podem causar sífilis também. Olha aí, ó, essa mocinha aí com a bochecha aí, a boca toda encrostada. Então pode causar sífilis e incomoda bastante, ainda mais na boca, hein? Imagina você falando com uma coisa dessa na boca, meu Deus do céu. Então, pessoal, a maioria das bactérias, elas estão concentradas no estômago, que é uma região muito importante. É lá que boa parte das coisas que são ruins para nós, seres humanos, entram. Alimentos que não são legais, né? De repente, um alimento muito gorduroso pode ser eliminado por ali. E as bactérias também variam, esse número, né, de 39 milhões, pode variar de acordo com a sua defecação. Ou seja, o cocô que você faz. Se você faz cocô regularmente, a quantidade de bactérias diminui. Por quê? No cocô existem milhões ou até mesmo bilhões de bactérias. Ok? Então, por isso que o cocô não é uma coisa interessante para nós. Porque nós já eliminamos aquilo. Nós não precisamos mais. Ok? Existe o cocô que a gente aproveita, a gente já viu. Pode ser aproveitado, por exemplo, no cocô da vaca, no cocô do boi, né, para poder adubar as plantas. Mas vamos entrar numa outra aula para falar sobre isso, da importância, né, do esterco, enfim. Dá para aproveitar, mas de uma outra forma para as plantas. Para nós, ou para a vaca, isso não é importante. Ok? Olha, observem aí a estrutura do estômago. Ó, estão vendo que ele não é retinho? Ele parece aí um grãozinho de feijão, um pouco alongado. Então esse é o formato do estômago, ok? Vamos conhecer alguns dos órgãos? Então, ó, órgãos do trato gastrointestinal. O sistema digestório, né, de uma forma geral, a gente pode chamar também de sistema ou de trato gastrointestinal. Composto pela boca. Nossa, professor, começa a digestão pela boca. Óbvio que começa pela boca, né?
Então, na boca acontece uma digestão que a gente vai ver por meio da saliva, que a amilase salivar, que é uma substância que está contida na saliva, faz do amido, por exemplo. A faringe, que é esse órgão aí um pouco abaixo da região da boca, que vai fazer a ligação entre a boca, o alimento que sai da boca, para o esôfago, ok? Então, essa faringe, ela é um órgão comum ao sistema digestório e ao sistema respiratório também, porque ela vai definir se o alimento vai para o trato gastrointestinal ou se o ar entra para ir para o seu sistema respiratório, ok? Então, pode fazer o teste. Tenta engolir e respirar ao mesmo tempo. Não dá. Ou você respira ou você engole, ok? Por isso que a mãe de vocês fala, menino, come direito aí, não fica falando não, vai engasgar. Por causa disso, tá bom? Depois disso a gente tem o esôfago, que é um órgão intermediário. Ele vai intermediar a comida até chegar no estômago. Okay? Quem tem refluxo pode sofrer com essa região. Ela fica sensibilizada, que é uma região que tem uma vascularização muito grande, tem bastante vasinho, bastante sangue passando por ali. E se ela for irritada, você pode ter alguns problemas, principalmente com refluxo, ok? Tem o estômago, logo após o esôfago, a gente vai falar um pouco mais dele. Intestino delgado, intestino grosso. O intestino grosso realmente tem esse nome porque ele é mais grosso, dá menos voltas do que o intestino delgado. Parece uma linguiça, olhando de longe assim. As glândulas associadas, que são as glândulas salivares, importantíssimas para lubrificar o nosso alimento, para digerir a parte, né, do amido. O fígado, que também é uma glândula que vai ajudar bastante na desintoxicação. Estocagem de glicogênio, a gente vai falar mais sobre isso. E o pâncreas para a produção de insulina e também para a digestão de aminoácidos e gorduras, ok? Professor! Pois é, a boca tá aí, ó. Importante para nós na mastigação, digestão de amido, compactação. Então, imaginem você que é banguelinho aí, tadinho do banguelinho, como que faz para comer? É muito mais difícil, tem que consumir um alimento mais úmido, né? Porque o dente, ele ajuda a triturar, ele ajuda a diminuir, aumenta a superfície de contato do seu estômago, conseguir absorver tudo isso. Então, mastiga um alimento aí dentro da sua boca, abre a boca, não faz isso perto do seu pai, senão vai te xingar tudo. Você vai ver que o alimento ele ficou muito menor, muito mais triturado, por conta de que você usou a sua boca, os seus dentes que estão na sua boca, para fazer esse processo todo. A sua língua para manipular, né, o alimento de um lado para o outro. Enfim, então a boca começa aí, o sistema digestório começa pela boca, né? Depois que eu mastiguei bem o alimento, vai passar pelo esôfago. O esôfago, como eu disse para vocês, é uma região bem sensível e ela tem fortes contrações. Então, para você ter uma ideia, já foram feitos alguns estudos que indicam que seria possível de fazer de você engolir um alimento de ponta cabeça, para você ver o quão forte é. Não vai fazer esse teste, pelo amor de Deus, vai falar que o professor de laboratório pediu para você engolir de ponta cabeça, mas realmente a contração dessa região é muito forte, ok? Cuidado para não ficar digerindo de ponta cabeça aí, vai ficar com refluxo, ok? Falar que o professor pediu, vai falar que o professor é doido. Tá vendo aí, né, pais? Tomem cuidado. Bom, então o estômago, vocês estão vendo aí na imagem, ele não é lisinho, e ele não é lisinho de propósito. Ele tem esses vilos aí, a gente chama de vilosidades. As vilosidades servem para absorver melhor, né, os alimentos, porque isso aumenta a superfície de contato. Quanto mais superfície de contato eu tenho e quanto mais bem mastigado é o alimento, mais eu consigo absorver. Então, por isso que o pessoal fala assim,
Mastiga o alimento direito, meu filho. Não fica desse jeito aí, não. Vai tá com pressa do quê? Por conta disso. Porque você consegue absorver melhor o alimento mastigando bem, ok? E a chance de você ter algum erro aí no meio do processo é menor também, tá? Vai que. Agora a gente vai entrar nos intestinos, intestino delgado e intestino grosso. Lembra que eu falei para vocês que ele é extremamente vascularizado? E o intestino delgado, ele tem a parede interna, ali ó, como vocês podem ver, cheia de dutos, né? Parecem várias voltinhas dentro do duto. Por quê? Para aumentar a absorção. Tudo isso é um mecanismo próprio que a evolução proporcionou às pessoas, né, a nós seres humanos e aos animais de uma forma geral, para que eles consigam absorver melhor esses alimentos. Então, observem o quão vascularizado ele é. Para quê? Para que esses nutrientes que saem aí do seu corpo, né, daquilo que você absorveu, vá para o corpo todo, para o seu cérebro, para a sua mão, para o seu cabelo, para o seu pé, para as suas coxas, para o seu corpo todo, de uma forma geral. E olhem aí o quanto de volta que dá aí o intestino delgado, bastante voltinhas, diferente do intestino grosso. Então ele vai passar primeiro pelo intestino delgado, finaliza no intestino grosso, onde ocorre a maior absorção de água. Já observaram que o coco é sequinho? Porque a maior quantidade de água sai no intestino grosso, ok? Olha lá a localização dos dois. O intestino grosso ele faz menos curvas do que o intestino delgado. Agora a gente vai explorar um pouquinho mais de cada um deles, ó. O intestino delgado, com cerca de 7 metros, ocorre a absorção de pouca água e a absorção da maior parte dos nutrientes, como açúcares e aminoácidos. Okay? Os aminoácidos fazem parte da proteína. A proteína que eu falei para vocês tem na carne, tem na lentilha, no feijão, ok? No peixe. Então não existe um alimento que é 100% feito de proteína. Ok? Então tem um pouco de gordura, tem um pouco de carboidrato. Existem alimentos que têm um pouco mais de carboidrato do que proteína, ou um pouco mais de gordura do que proteína ou carboidrato. É assim, não tem um número fixo. Tem uma coisa, isso aqui é pura proteína. Não, pode ter mais, mas puro, só aquilo não existe. Ok? Agora a gente vai falar um pouco sobre o intestino grosso. 2 metros de comprimento. Nossa, professor, tudo isso. Vocês viram quanto que o outro intestino tem? Ele precisa ficar ali muito tempo. Por isso que eu falei que o alimento ele demora 12 horas. Às vezes ele demora 1 hora para sair do seu estômago, mas pode acontecer dele ficar ali durante 12 horas. Ou às vezes até mais. Né? Se você não tem um sistema que flui bem, você pode ficar com esse alimento mais tempo. Só que é recomendável que pelo menos uma vez por dia você vá ao banheiro, ok? Fazer cocô, evacuar. Óbvio. Então, tem 2 metros, é a menor parte do intestino e a mais importante na absorção de água. Lembra que eu falei para vocês? Já que é aqui que mais de 60% da água é absorvido pelo corpo. Ok? Então a água antes ela era importante, porque aumenta o ponto de contato, a água ela facilita, né, que as enzimas ajam por meio da hidrólise, e agora a água é absorvida pelo corpo nessa região. Por isso que o cocô sai sequinho. A menos que, e vocês já sabem essa situação, você tem uma diarreia. Então a diarreia ela é um processo natural do seu corpo para tentar limpar, para poder tirar qualquer coisa ou qualquer substância que esteja te intoxicando. Né? Pode ser uma bactéria, pode ser algo que você comeu que não te fez bem. Então nesses casos pode acontecer de você ter uma disenteria, uma diarreia, ok? Então essas são as glândulas associadas que eu comentei com vocês. Nota, pessoal, apesar de ser associadas, elas são importantíssimas.
importantíssimas. 3 vezes, professor? 3 vezes, para vocês decorarem mesmo. Importantíssima. Por quê? Tanto o fígado, as glândulas salivares e o pâncreas, eles têm funções definidas que são essenciais. Uma pessoa que tem um câncer, qualquer uma dessas regiões aí, no fígado, no pâncreas principalmente, sofre muito. Muito mesmo. Porque são órgãos fundamentais para o nosso organismo. Ok? Então, vamos falar um pouco do fígado. O fígado, ele vai estocar parte do glicogênio, parte daquele açúcar, e o fígado também estoca parte da gordura, ok? Então, o fígado tem uma parte mais amarelada ali que vai estocar gordura. E ele também é um órgão importantíssimo porque ele consegue fazer a depuração de parte do nosso sangue, principalmente essas substâncias que passam pelo nosso trato gastrointestinal e que não são saudáveis. Por exemplo, álcool. Álcool em excesso, quem faz essa limpeza é o fígado. Então o fígado pode sofrer no meio desse processo. Quem toma cachaça demais aí, fala, eu tomo cachaça, eu gosto de... Aí, ó, tá sobrecarregando seu fígado. Seu rim também, óbvio, né? Mas o seu fígado tá ali trabalhando, tá suando. Que hora que ele vai parar de consumir isso que eu não tô aguentando mais? E você pode ter uma cirrose hepática. É óbvio que não só por bebida, a cirrose ela pode acontecer por outros casos. Geralmente quem trabalha com produto químico também pode acontecer a cirrose. E pode ser genética também, tá? As glândulas salivares são importantes para conseguir lubrificar os alimentos e para fazer a digestão do amido. Então, a amilase salivar, ela é um tipo de enzima que vai atuar para, principalmente nesse amido, né, absorver esse amido de forma mais eficiente na boca, ok? Então faz o teste aí, coloca uma colherzona de amido de milho, que é a maisena, aí, que todo mundo conhece como maisena, na boca, para você ver o quão difícil fica você engolir tudo isso se você não tiver saliva, para poder ajudar, para poder digerir, ok? Outro órgão importante, hein? O pâncreas. O pâncreas ele tem uma função de produção de hormônio e ele também vai produzir uma substância importante para conseguir fazer a digestão de alimentos. Então, esse hormônio é chamado de insulina. A insulina é importante para a absorção de açúcar no nosso sangue. Então, se a gente não tiver insulina circulando, essa açúcar ela vai livre para os rins e a gente acaba liberando esse açúcar nos rins, ok? Então, quem tem problema, né, com o pâncreas na produção de insulina, sofre com isso aí. Como que chama a doença? Diabetes. Então, a diabetes, o que é? É a deficiência na produção de insulina. E como que a insulina vai agir? No nosso sangue. Ela vai fazer uma absorção do açúcar em excesso. Ok? Então, o açúcar ele não pode circular em excesso no sangue. Porque se ele estiver em excesso no sangue, a gente corre o risco de ter várias outras doenças, ok? Então, o fígado, ele contribui estocando parte desse glicogênio, mas o pâncreas faz essa absorção rápida, ok? Liberando algumas substâncias que vão absorver, como a insulina. E nessa parte aí da absorção do alimento, ele produz um líquido, né, que são os sais biliares, que vão desembocar lá no estômago para conseguir digerir principalmente a gordura, ok? Então, o fígado ele consegue emulsificar, o pâncreas consegue produzir essa substância. Aí a gente tem uma glândula chamada de bile, e a bile ela vai fazer esse desembocamento ali no estômago. Esse líquido ele vai ajudar, que é um líquido realmente pastoso, tem alguns sais ali dentro que vão ajudar a emulsificar. Nossa, professor, que palavra difícil, emulsificar. Não precisa, não decorem nomes. O que eu menos quero que vocês façam aqui é decorar nomes. Eu quero que vocês entendam
o processo em si. O processo é mais importante do que os nomes. Esses dias me chamaram na rua, eu esqueci que eu chamava eu mesmo, né? Mas eu continuo sendo eu, chamando eu de Pardal, chamando eu de Leonardo, tanto faz. Entendeu? Então, os nomes são importantes. Se vocês conseguirem associar, decorar, ótimo, melhor ainda. Mas o mais importante é vocês entenderem o processo em si. Ok? Então, a emulsificação é você conseguir separar em partículas menores a gordura para que enzimas específicas atuem ali em cima. Ok? Não vou me ater em explicar como que funciona o processo das enzimas, mas saibam que as enzimas vão atuar de forma específica ali. Ok? As enzimas são proteínas que vão ajudar no processo todo. Ok? Professor de biologia ou professor de ciências lá na frente vai explicar isso melhor para vocês. Agora vamos ver um videozinho. A digestão começa na boca. Os dentes trituram os alimentos. Pequenas glândulas sob a língua produzem saliva para começar a digeri-los. A saliva também lubrifica os alimentos para facilitar o percurso de 12 horas que serão obrigados a fazer pelos 4 metros de intestino. Músculos que se contraem em ondas criam um movimento peristáltico que empurra o bolo alimentar para frente. As contrações são tão poderosas que conseguimos comer até de cabeça para baixo. Pela primeira vez, uma câmera permite filmar em alta definição a chegada no estômago. O estômago é um reservatório com paredes musculares que se contraem para transformar os alimentos em líquido, com a ajuda do suco gástrico, muito ácido. O ácido é tão corrosivo que as paredes internas do estômago precisam ser constantemente protegidas por uma camada de muco. Sem ele, surgem as úlceras. Cerca de 1 hora mais tarde, o estômago espreme a comida por uma passagem estreita, o piloro, que o separa do duodeno. O duodeno é a primeira porção dos 3,5 metros de alças que constituem o intestino fino, onde serão absorvidos os principais nutrientes. O primeiro passo é dado pelo pâncreas, ao produzir um suco que neutraliza o ácido do estômago. A bile do fígado transforma as gorduras em gotas pequenas. O interior das paredes intestinais possui milhões de projeções microscópicas chamadas vilus, que aumentam a superfície do intestino, facilitando a absorção. Depois de mais 1h30, o intestino já absorveu a maior parte dos nutrientes. O que sobra chega ao intestino grosso através da válvula iliocecal. Essa válvula impede que os alimentos voltem no sentido inverso. A principal função do intestino grosso é absorver água. O que sobra é uma mistura de restos alimentares, células mortas e bilhões de bactérias. As bactérias do intestino grosso não causam infecção. Elas são importantes porque produzem as enzimas que quebram os carboidratos complexos que o intestino não conseguiu digerir. Finalmente, depois de 12 horas, o corpo elimina o que sobrou da refeição. E aí, o que vocês acharam do vídeo? Bacana, né? Agora nós vamos entrar em um outro tema,
que é o sistema circulatório. O sistema circulatório, pessoal, é um sistema bem complexo, porque ele passa por vários outros sistemas também. Então, ele está integrado com outros sistemas e ele é um sistema realmente importante. Então, função do sistema circulatório: conduzir elementos essenciais para todo o corpo humano. Então, por exemplo, a gente pode encontrar no sangue oxigênio, e o oxigênio a gente sabe que é muito importante. Vê se você consegue ficar 1 minuto, 2 minutos, ou até quem tem fôlego alto aí, né? 10 minutos sem respirar. É impossível. Então, o oxigênio, ele é um elemento essencial para o nosso corpo por conta disso. Porque ele vai nutrir o nosso corpo. O tecido todo precisa de oxigênio. Aqui no meu músculo, aqui na minha cabeça, no meu cérebro, tudo precisa de oxigênio e sai do nosso pulmão e é conduzido pelo sistema circulatório. Ok? Não só oxigênio, açúcar, sais, ok? Algumas substâncias que vão defender o nosso corpo, a gente vai falar daqui a pouco. Então, basicamente, pessoal, o sangue ele é composto por uma parte que é mais sólida, ou seja, a parte sólida do sangue, e a parte líquida do sangue. Então, a parte sólida do sangue é composta pelos glóbulos vermelhos, pelas plaquetas e algumas outras células que compõem a parte sólida, essa parte mais viscosa. A parte líquida do nosso sangue é composto principalmente pelo plasma. Então, o plasma concentra a parte líquida. Não sei se vocês já doaram sangue, ou se vocês um dia tiverem essa oportunidade de doar sangue, vejam que quando você resolve doar plasma do seu sangue, você tem o plasma bem amarelo, assim, que é a parte líquida. Então, a máquina consegue diferenciar, né, colocar a parte líquida diferenciar a parte líquida da parte sólida, e na parte líquida você vê que o plasma ele é realmente mais amarelado, né? Então os glóbulos vermelhos fazem parte da parte, os glóbulos vermelhos, as plaquetas fazem parte da parte sólida do nosso corpo, entre outras substâncias, tá? Os glóbulos brancos, enfim. Pessoal, para vocês terem uma ideia, então a gente tem no nosso sistema todo as veias, as artérias e os capilares. A gente vai diminuindo o calibre, ok? Então a artéria ela é o mais calibroso, ou seja, ela é o mais grosso. As artérias estão geralmente próximas do coração, próximas de regiões onde o sangue passa com maior pressão. Então nós temos artérias que vão para as pernas, artérias que vão aqui para os braços, artérias que vão para o cérebro. Então, essa parte é uma parte extremamente vascularizada, onde a troca de gás é eficiente, né? Então, nessa parte, o sangue está concentrado com maior quantidade de oxigênio. E nas veias, o sangue está com menor quantidade de oxigênio. Mas nós sabemos que tem oxigênio nas veias, senão a gente estaria morto. A grande questão é que as veias, elas carregam um sangue que a gente chama de sangue venoso, né? O sangue venoso, ele é um sangue com maior concentração de gás carbônico, ok? E o gás carbônico, que a gente, quando respira, né, a gente libera parte desse gás carbônico por conta disso. Porque as nossas células do corpo estão gerando gás carbônico. Por isso que a gente esquenta também. O gás carbônico é quente. Então, essas células elas estão gerando gás carbônico o tempo todo e a gente precisa eliminar isso. Então, a gente elimina depois que a gente respira, ok? Então, as veias elas vão fazer com que o sistema seja integrado, ok? E os capilares? Os capilares vão atuar especificamente em locais menores. Por exemplo, nas pontas dos dedos nós temos alguns capilares, locais mais interiorizados, né, no interior do nosso corpo. No olho, né, essas partes que a gente não consegue observar muito bem, por exemplo, nessa parte branca aí do olho, consegue ver
que tem uma pequena veinha assim, na verdade não chama veia, chama capilar, ok? Então são capilares. Capilares são bem fininhos. Então os capilares é mais fácil do oxigênio entrar e sair direto, porque ele é bem fino, ok? Então, por ele ser fino, esse oxigênio ele entra mais fácil e sai mais fácil também. Mas ele não aguenta muita pressão, ok? Então, por exemplo, quando a pessoa está com pressão alta e meu olho está doendo, alguma coisa, pode acontecer de um capilar desse estourar e você ficar com o olho vermelho, tá? Não só no olho, mas em outras regiões que tem capilares do nosso corpo. Olha lá que bonitinho, o coração, faz o coração. Então o coração, pessoal, não é assim bonitinho dessa forma. O coração ele é mais esquisitinho aí. Não vou estragar o sonho de vocês, se quiser continuar fazendo o coraçãozinho, faz. Mas o coração ele tem esse formato aí. Ele é mais triangular, como se fosse um triângulo invertido. Então, esse é o formato do coração de verdade. E ao contrário do que muitas pessoas pensam, o nosso coração ele fica localizado no centro. Então ele não é deslocado para o lado esquerdo, para o lado direito. Ele é localizado no centro da cavidade torácica, porém ele tem uma parte dele é maior, ou seja, mais musculosa, mais forte, mais musculosa mesmo, para outro lado, tá? Para essa região aqui. Bom, então, função do coração, bombear o sangue. Ele é uma bomba gigante que bombeia esse sangue. Ele bate o sangue, circula graças ao coração, ok? Então, desde quando a gente nasceu, até mesmo enquanto a gente estava sendo gerado, o coração batia para conseguir circular esse sangue. Esse sangue não pode parar. Então, se o nosso sangue para, se o coração para, o sangue para, tudo para, não tem, esses nutrientes não chegam, né? E os outros órgãos morrem consequentemente, ok? Por isso que ele é tão importante e o coração é considerado um órgão vital, ok? Olha lá, posição. Falei para vocês, posicionado no centro da cavidade torácica, ok? Se quiserem anotar aí, pode anotar. Inclusive, pessoal, eu espero que vocês estejam anotando, né? Porque tem bastante informação, bastante coisa, mas eu acho que é importante vocês verem isso. Dá um feedback aí pro seu professor, fala o que você está achando das aulas de laboratório. Tá gostando? Não tá gostando? O que você acha que pode melhorar? Vai falando aí para ele, tem bastante coisa legal que a gente vai fazer. Tem bastante experimento também. Olha lá, ó. No sangue também estão presentes as células de defesa do nosso corpo. Então as células de defesa são muito importantes. Porque é graças a ela, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, hoje, né, 2021, pandemia, os vírus, eles atacam por meio do nosso sistema circulatório, se os outros sistemas também, eles são deficientes em algumas questões, então pode acontecer de você ter uma infecção no sangue, enfim. Então, por isso que é importante a gente tomar cuidado. Agora eu vou mostrar para vocês mais um videozinho. Será uma viagem contada a partir de uma perspectiva única, nas profundezas do corpo humano. Não será a história de uma vida, mas a de todas as nossas vidas. A infância é também o tempo de expandir horizontes. Cada vez interagimos com mais gente. Mas essa sociabilidade nos expõe a germes que podem causar infecções. Felizmente, temos um arsenal de defesas contra eles. Sobrancelhas, cílios, os pelos do nariz e das orelhas impedem a invasão das bactérias que vêm pelo ar. Suor, lágrimas e o muco nasal ajudam a aprisionar os germes. A pele se renova e se protege ao mesmo tempo.
Enquanto descama para eliminar as células velhas, elimina também as bactérias que estão na superfície. A boca é mais vulnerável. Descobertas recentes mostram que os germes alojados na boca não são tão inofensivos. Se eles estivessem em outros órgãos, como o coração, poderiam ser fatais. Por sorte, a nossa boca tem uma arma secreta, a saliva. Além de ajudar na digestão dos alimentos, ela possui enzimas capazes de destruir bactérias. Produzimos até 1,5 litro de saliva a cada dia. Quando um germe, como o vírus da catapora, quebra essas barreiras externas, o sistema imunológico precisa reagir depressa. Milhões de vírus microscópicos viajam pela corrente sanguínea. Eles sequestram células de nosso corpo e as obrigam a produzir milhares de cópias idênticas a eles. Quando as células sequestradas se rompem, liberam novos vírus que se espalham pelo organismo. As consequências do ataque são febre e lesões na pele. A febre é um sinal de que as defesas contra-atacam. Os vírus param de se reproduzir quando a temperatura do corpo aumenta. Quando o nosso sistema imunológico entra em ação, glóbulos brancos lançam proteínas tóxicas contra as células sequestradas pelo vírus. As células não resistem, mas os vírus existentes em seu interior também são destruídos. As lesões da pele contêm os destroços dessa guerra, vírus mortos e restos das células que morreram. Pode ser desagradável, mas contrair algumas doenças infecciosas nessa fase da vida é vital para o desenvolvimento do sistema imunológico. O organismo cria anticorpos que serão de grande valia no futuro. Antes, sobrevivíamos às custas dos anticorpos que recebíamos passivamente através do leite de nossas mães. Agora somos capazes de fabricá-los por conta própria. Se entrarmos em contato com o mesmo germe pela segunda vez, os anticorpos atacarão imediatamente. Os glóbulos brancos destruirão os inimigos antes que eles proliferem. Por isso, a infância é a época ideal para a vacinação. Nas vacinas, usamos germes atenuados ou fragmentos deles. Os anticorpos criam uma imunidade semelhante àquela que seria adquirida se tivéssemos a doença. Ficamos protegidos. Então, depois desse vídeo tão legal aí, com essas imagens tão interessantes, vai ter gente que vai falar assim, ai, que nossa, professor! Vai ter gente que fala assim, uau, professor, que legal! Mas é assim mesmo, é assim mesmo. A ciências, ela é uma caixinha de surpresa. Então, cada hora a gente está descobrindo coisas novas, não é verdade? E a nossa pele? Então, a gente vai ver isso agora. A gente vai ver se na nossa pele também tem micro-organismos. Eu não falei para vocês que uma boa parte dos micro-organismos está contido no nosso estômago, no nosso intestino, nas nossas fezes? Mas a gente sabe que a gente está propenso a ter esses micro-organismos em outros lugares. Então essa é a pergunta. Será que nossa pele é 100% livre de micro-organismos? Ah, acharam que eu ia ficar
sem trazer para vocês um experimento da aula de laboratório? Lógico que não. Então, vocês vão precisar de amido de milho, mais conhecido como maisena, tá, pessoal? Um copinho aí, descartável, cotonetes, um plástico filme, uma fita adesiva. Se vocês quiserem também, a tesoura é importante, depois vocês vão entender por quê. E a ajuda de um adulto. Porque esse experimento, ele é um pouco perigoso, porque vai trabalhar com cozimento. Então eu quero muito que vocês vejam com um adulto, né, um pai de vocês, um avô, sei lá, qualquer pessoa, para ajudar vocês nesse experimento, ok? Não quero ninguém machucando aí. Depois vão vir falar para mim que eu machuquei o aluno, que eu incentivei. Não, nada disso. Então, vai lá, conversa com o adulto, fala para ele te ajudar aí, ok? Então, vamos lá para o nosso experimento. Olá, pessoal. Estamos prontos aqui para fazer o nosso experimento. E eu aconselho você, se você é criança, eu aconselho que você procure uma pessoa adulta para fazer esse experimento, porque ele é um experimento um pouco perigoso. Vai trabalhar com cozimento, né, de coisas, então vai precisar de ajuda de um adulto. Se você é adulto, tudo bem. Pessoal, reparem que eu já coloquei os nomes de cada copinho aqui, representando a situação que a gente vai fazer nele. Então o C é o controle, ou seja, aquele amido de milho que a gente não vai contaminar, não vai colocar nada, só vai tirar ele de lá do potinho e colocar aqui. O P vai ser aquele que vai representar que a gente passou no nosso pé. O S de suor, então a gente passou ele nas axilas. E o M da maçaneta, um local onde também tem bastante contaminação. Nós estamos aqui então com o amido de milho, mais conhecido como maisena. Todo mundo conhece como maisena, o amido de milho, então não tem como esconder. Aqui você vai precisar do amido de milho, uma fita crepe, o plástico filme para poder vedar os copos. Você pode usar um copinho desse daqui, pequenininho, ou você pode usar um copo desse comum. Se você não tiver desse pequenininho de café, você pode usar esse grande também. Mas a gente não vai encher o copo grande, tá? A gente vai usar só a parte de baixo dele. Esse copinho aqui, também, no caso desse copo aqui especificamente, a gente não vai usar ele todo. Mais ou menos até metade só dele, tá? Cotonetes comuns, que vocês conhecem. E a gente vai cortar esses cotonetes pela metade para a gente conseguir aproveitar os dois lados dele, tá bom? Um pouco de leite, vocês podem pegar de preferência, né, um leite de caixinha como esse, que não tenha sido utilizado ainda, tá? Porque existe uma grande chance desse leite poder estar contaminado. Então, quanto mais puro ele estiver, com menos contaminação, melhor, ok? Então, no caso desse leite aqui, ele está lacrado. Ele ainda não foi aberto. Ok? Então, primeiro passo. Você vai precisar de uma panelinha, como essa daqui, né? Uma jarrinha dessa de cozimento. Uma chaleirinha, né? E vocês vão colocar 2 copos, pode ser desse daqui, de 250, 300 ml, de leite e 2 colheres dessa daqui de sopa de amido de milho. E vocês vão primeiro misturar ele antes de ir para o fogo, ok? Porque depois que ele começa a ficar um tempo no fogo, ele vai começar a engrossar. E aí vocês vão ver agora nessa etapa como é feito. Então já está ali os 2 copos de leite. E agora eu vou colocar 2 colheres dessa daqui. Precisa ser totalmente carregada, tá? E agora eu vou misturar bem antes de ir para o fogo. Pessoal, já aqui no fogo, vocês vão perceber que o fogo está em baixa temperatura, porque depois que o mingau começa a endurecer, fica muito difícil de você controlar. E você vai ficar mexendo ele o tempo todo, até que ele fique grosso
no ponto de mingau, ok? Então isso pode demorar, pode ser rápido, pode demorar até 5 minutos ou um pouquinho mais, até ele ficar nesse ponto de mingau. Ó, com 5 minutos, um pouco mais, 6, já está chegando no ponto que a gente queria. Esse ponto mais pastoso. Tá vendo? Que ele tá começando a ferver agora. Esse aqui é o ponto que a gente quer. Agora você, pai ou pessoa adulta, vai desligar o fogo. Que era isso aqui que a gente precisava. Agora, eu preciso que vocês repousem essa solução aqui de amido de milho com leite e deixem ela esfriar, porque não tem como a gente fazer nada com isso aqui assim, ok? Pessoal, lembrando que agora que a solução vai ficar aqui repousando, vocês não podem deixar ela exposta, porque pode acontecer de algum inseto pousar aqui ou qualquer outro tipo de contaminação. Então, para isso é necessário que vocês tampem isso. Então, nesse caso aqui eu vou usar uma tampa que eu tenho aqui de casa mesmo, e ela tampa perfeitamente. Ok? Então, vocês vão esperar até o líquido ficar bem uma temperatura ambiente. Até ficar numa temperatura ambiente. Aqui está o nosso mingauzinho. Depois de ter ficado um tempo em repouso. Tá vendo que ele tá bem pastoso agora? É assim que a gente vai utilizar ele para fazer o nosso experimento, ok? Pessoal, observem agora o que eu vou fazer. Eu vou pegar uma colherzinha dessa e vou colocar um pouco desse nosso líquido. Isso daqui vai ser uma solução para a gente poder testar qualquer substância que tiver bactéria, que tiver fungo ou qualquer tipo de micro-organismo, ele vai conseguir crescer muito bem aqui. Eu quero que vocês coloquem aí. Então, observem que a gente não vai usar muito. Apesar de ter feito bastante, a gente vai usar pouquinho. Então, eu preciso que vocês coloquem aí 3 desses copinhos de plástico. Vocês vão colocar um em cada um dos copos. 2, 3. 1, 2, 3. Nesses copinhos aqui, vocês agora vão fazer o seguinte. Lembra do cotonete? Esse cotonete aqui, vocês vão usar ele contaminando, ok? Então tem que ser um cotonete limpo. Eu acabei de tirar ele daqui da embalagem de cotonete. E vocês vão contaminar ele com partes sujas do corpo de vocês. Qual parte suja do meu corpo, professor? Ó, eu vou pegar aqui uma parte nas minhas axilas. Ó, vou tirar meu jaleco aqui por baixo e passar aqui nas minhas axilas. Tomei banho, pessoal. Ó, esse lado aqui está com o suor. E agora eu vou colocar ele dentro do tubinho, vou mergulhar ele aqui dentro e vou tampar. Por que é importantíssimo que eu tampe? Porque se eu não tampar, a chance de entrar outros micro-organismos que eu não quero é muito grande. Então o que eu vou fazer? Vocês podem usar isso com papel filme, vocês podem usar uma fita adesiva, como essa aqui. Essa fita adesiva aqui, ela tem a largura ideal para esse tipo de copinho. Eu vou cortar uma folha e vou colocar aqui em cima desse copinho. Observem que a parte de cima dele ficou bem vedada. Então não tem chance de se contaminar com qualquer outra coisa que não seja o meu suor, ok? Então esse aqui é o primeiro. Vocês vão precisar colocar uma fitinha aqui em cima com o nome suor ou a parte de baixo da axila, para que vocês saibam da onde que saiu os micro-organismos que estarão aqui, ok? Será que vai crescer bastante? Será que não vai?
Então agora a gente vai fazer um outro teste, ó. Com esse outro pedaço aqui, a gente vai passar em outra parte do nosso corpo. Por exemplo, eu vou passar aqui no meu pé, ó. Ó, ó. No meio dos dedos, aqui, ó, no cantinho, embaixo. Que nojinho. Não, tem nojo não, hein? Ó. Vou colocar aqui dentro agora. A gente vai colocar um nome para poder diferenciar isso. Vou fechar com a fita. Muito importante que a gente feche. Fechei aqui. Agora está protegido. E agora, nesse outro pedaço aqui do cotonete, a gente vai passar num local que é bem movimentado. Por exemplo, numa maçaneta de porta. Então vamos lá passar na maçaneta da porta. A maçaneta da porta. E a mesma coisa que eu fiz com os outros, eu vou fazer com esse para poder aproveitar. Vou cortar ele pela metade e vou inserir ele dentro do copinho, ok? Lembrando, pessoal, que a gente vai fazer um controle. E o que é o controle? É quando a gente coloca a substância sem nada, ok? Então a gente não vai contaminar ela com nenhum outro tipo de substância, micro-organismo, nada, para a gente conseguir comparar os resultados depois, num segundo momento. Então eu vou lacrar esse aqui também e a gente vai colocar ele num local à temperatura ambiente. Observem que eu coloquei a primeira letra para simbolizar o conteúdo de cada um deles. Então no primeiro a gente tem o S de suor, o P de pé, porque eu passei ele no pé, o M de maçaneta, que foi onde eu passei, e o C, que será o nosso controle, ok? Então a gente vai deixar isso aqui por pelo menos uma semana, num local arejado, não pode estar em contato com o sol, então tem que ficar num local interno, pode ser num cantinho. Avise os seus pais, a sua mãe, o pessoal que está na sua casa, para que eles não joguem isso fora pensando que é algo que eles não vão utilizar. Então deixem avisados num cantinho, ok? E daqui uma semana a gente vai ver os resultados, pessoal. Ah, depois desse experimento legal, agora eu quero ver, hein? Como sabemos se algo é gostoso ou é ruim de se comer? Quais órgãos estão envolvidos? Pergunta para a próxima aula, hein, pessoal? Quais são os órgãos que estão envolvidos nisso? Será que a gente vê pelo cheiro? Tem gente que lá de longe já sentiu o cheirinho de pizza, cheirinho de coisa gostosa, ainda mais no horário de almoço, assim, horário de janta. Então tem algumas coisas aí, alguns indicativos que vão mostrar pra gente. Não é? Se dá para comer aquilo, se não dá. Então coloquem aí, vejam aí com o seu professor, perguntem para quem vocês conhecem, pesquisem. Vamos trazer para o professor na próxima aula, então, os resultados para a gente discutir. Bora lá então, pessoal. Essas aqui são as minhas referências, professores. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado a todos vocês. O tio Pardal ama vocês de paixão, gosto muito dessa aula. Me divirto muito com vocês, para mim é uma satisfação muito grande fazer essa aula com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Os experimentos são experimentos bacanas, são experimentos práticos. Dá para fazer em casa, ok? Obrigado, pais, obrigado, alunos, obrigado, professores, e até mais. Tchau, tchau, um forte abraço, fui!